E aí, galeras, como é que vocês estão? Como vocês podem perceber aí pelo título do vídeo, tenho novidades e eu estou grávida. Estou grávida agora com exatamente 20 semanas e 6 dias. Amanhã eu faço 21 semanas. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de como eu descobri que eu estava grávida e o que eu fiz depois que eu descobri que eu estava grávida. Então vamos por partes. Primeiro, essa gravidez é super planejada. Meu filho é muito amado, muito querido. A gente queria muito já, até mesmo antes do casamento a gente já falava sobre isso. Então era uma parte assim, um sonho muito grande nosso, meu e do meu marido. E assim que a gente casou, a gente resolveu que a gente já estava pronto. Então a gente já começou a tentar. E eu tenho 30 anos. E na minha cabeça, eu não sei porquê, mas na minha cabeça ia demorar muito pra eu conseguir engravidar. Não sei, assim, tipo, quando eu era mais nova, sempre passava assim pela minha cabeça: ai, e se eu, tipo, tiver dificuldade pra engravidar? Mas, assim, todos os meus exames davam ok pra fertilidade, então não sei por que ficava isso assim, na minha cabeça mesmo. Graças a Deus, não demorou nada. E, na verdade, assim que a gente decidiu tentar depois do nosso casamento, tipo, eu já fui comprando um monte de teste de gravidez e tudo, porque eu queria estar preparada. E se, tipo, eu precisasse confirmar a gravidez mais de uma vez, eu teria vários testes. E foi assim que aconteceu. Eu tava, assim, assistindo TV, eu acho que meu marido tinha saído pra jogar golfe aqui pertinho de casa. E eu falei: nossa, eu não tô fazendo nada, né? E se eu fizer um teste de gravidez, sem sintomas, sem nada, faltando 5 dias pra minha menstruação descer? Eu resolvi fazer um teste de gravidez. Então fui lá em cima no meu banheiro, peguei o teste de gravidez, fiz o teste, voltei aqui pra baixo, terminei o meu programa de TV que eu tava assistindo e esqueci do teste. Então, tipo, acho que demorou uns 15 minutos até que eu lembrasse do teste de novo e fosse checar o teste. Então, por eu ter demorado um pouco, eu falei: eu não sei se esse teste vai ser realmente válido, porque dizem que quando você demora muito para checar o teste de gravidez, pode ser que a sua urina, né, tenha secado e tenha feito a linha do positivo no teste. Então, tipo, eu olhei o teste, eu falei: tá positivo, será que isso pode ser a linha que secou e a linha, sei lá, de um falso negativo? Então, porque eu já tinha pensado nisso antes, porque eu já tinha assistido alguns vídeos em relação às mulheres que tinham checado o teste e deu um falso positivo, eu tinha esses extras testes, né? Então, eu peguei um outro teste baratinho da Dollar Store, de $1, e fiz o teste. E eu falei: esse teste da Dollar Store eu nem sei se vai prestar, porque não é um teste igual esse primeiro que eu fiz, que detecta a gravidez até 6 dias antes do atraso menstrual. E o da Dollar Store, não. O da Dollar Store só detecta quando a gente já tá com HCG mais alto, né? E eu fiz esse da Dollar Store e esperei só os 3 minutos que pedem. Anything but I still faint line. Quando eu olhei, tinha uma linha bem fraquinha, mas tinha uma linha. E ali eu já sabia que eu realmente estava grávida. E eu já comecei a pensar, né, em todas as possibilidades, em tudo que podia acontecer, em como eu iria contar pro meu marido. O sonho dele era ser pai.
Então, eu falei, vou fazer uma surpresa bem bonita pra ele e tudo mais. E eu tinha esquecido que naquela mesma noite a gente ia pra casa dos vizinhos. Eles convidaram a gente pra estrear a jacuzzi deles, que eles tinham acabado de comprar. E por eu já ter lido e já ter até falado pro meu marido que grávidas não podem entrar em jacuzzi, ficar em jacuzzi por muito tempo, porque a água pode estar muito, muito quente e a temperatura do seu corpo pode elevar e, sei lá, cozinhar o bebê ou o feto. Então, eu já fiquei assim, estressada, já queria cancelar. Falei pro meu marido que eu tava achando que eu ia ter meu período. E aí ele, então não tem problema, é só não entrar na jacuzzi, a gente vai, janta e é isso. Aí a gente vem embora. E ele já ficou meio desconfiado, porque ele sabe que o meu período é bem certinho, né, bem regradinho. Mas enfim, não me perguntou mais nada. E daí a gente foi. E quando a gente chegou lá, que os vizinhos ficaram insistindo. Eles são americanos, as coisas mais fofas da minha vida. Eu insistindo muito pra eu entrar na jacuzzi. E eu falei pra eles não, porque eu tô com cólica, eu tô achando que meu período vai descer e tudo mais. E aí meu marido pegou, olhou pra mim, aí desconfiado, que eu estava checando, pesquisando qual a temperatura máxima da água da jacuzzi, no qual grávidas podem, tipo, entrar normal e ficar tudo bem, sabe? Sem cozinhar, sem cozinhar o bebê. Ele viu eu checando a temperatura da jacuzzi, então, por causa disso, ele ali no meio mesmo de todo mundo, ele já falou, você não tá grávida não, né? Porque você tá perguntando a temperatura, a água, e eu, não tô, você tá louco? Não, nada a ver. Eu nem conseguiria saber, porque ainda tá muito cedo pra saber e tudo mais. Aí ele, tá bom, mas por precaução não entra na jacuzzi. Aí meus vizinhos pararam de insistir e tudo mais, aí todo mundo ficou assim meio desconfiado. E não saiu aquilo da cabeça do meu marido de jeito nenhum. Quando a gente chegou em casa, ele me pressionou até que eu contasse. E aí eu levei ele no banheiro onde eu tinha guardado os testes. Aí eu mostrei pra ele, eu falei assim, eu vou fazer outro, espera aí. Aí, claro, né, ele se emocionou e tudo mais, não precisa fazer outro teste, para com isso, você tá paranoica já, fica em paz, fica tranquila, porque isso é um positivo. E a gente pode ver o que a gente pode fazer. Se você quiser esperar uma semana e depois a gente você faz o exame de sangue, o quantitativo, né, para saber qual a quantidade de HCG que você tem agora, eu acho que é melhor. E depois a gente liga para sua médica. E, enfim, ele falou isso, aí eu fiquei mais tranquila. They popped up. They popped up really. E mesmo assim, né, com a ansiedade que eu estava com medo também, porque naquela mesma semana eu tinha visto muitos vídeos aqui no YouTube falando de miscarriage, de perda gestacional e tudo mais. Então, eu tinha ficado meio assim impactada com a quantidade de mulheres que perdiam o bebê nessas primeiras semanas, né? As primeiras semanas são as mais importantes, né? Para uma gestante. Então, eu queria ter certeza de que eu estava fazendo tudo certo. Enfim, eu não queria contar para ninguém até que eu tivesse a confirmação da médica, até que eu passasse do primeiro trimestre. Não consegui esperar até o final do primeiro trimestre, mas assim, lá no finalzinho do primeiro trimestre, a gente acabou contando pra mãe dele, e claro, pra minha mãe. E depois de umas 2 semanas, a gente acabou contando pra o restante da família, porque daí a gente já estava de 12 para 13 semanas de gravidez, que é quando ali a gente já tá entrando no comecinho do segundo trimestre. Como funcionou aqui nos Estados Unidos, né? Fiquei sabendo da gravidez, fiz os testes em casa, esperei uma semana,
marquei um exame de sangue quantitativo para saber a quantidade de HCG. No comecinho, o HCG é muito pequeno, é muito pouco. Então, eu fiz o teste, deu um número bem elevado, graças a Deus. Aí, cheguei em casa e conversei com meu marido, falei, a gente tá realmente grávidos, E aí, na minha cabeça, assim, vou ligar pro hospital, já vou marcar o pré-natal e tudo. Imagina, menina, com 2 semanas de gravidez. E é claro, eles me pediram pra esperar até que eu tivesse com 8 semanas de gravidez, para que eu fosse ter o primeiro scan, né, a primeira ultrasound, para ver se estava tudo bem, se tinha um bebê lá, se o bebê estava no útero, no lugar onde o bebê deveria estar, se não era uma gravidez fora do útero e tudo mais, para ouvir o coração do bebê. Então, eles me fizeram esperar até as 7 semanas e 5 dias. E aí, eu encontrei com a nurse, então foi bem tranquilo. Ainda iria só mesmo verificar se era uma gravidez saudável. E deu tudo certo, graças a Deus. Eu ouvi o coração do meu filho pela primeira vez. Claro, era só uma bolinha assim mesmo. Mas mesmo assim eu já conseguia ver a cabeça, o corpinho. Não tem muita coisa formada com 8 semanas, mas eu já consegui ver bastante coisa. Meu marido foi também, ouviu o coração do nosso filho pela primeira vez. E é a maior emoção, assim, da minha vida. E depois disso, continuei com as visitas do pré-natal. Depois das 7 semanas e 5 dias, eu voltei para o hospital para conhecer a minha médica. Daí eu estava com 8 semanas e meia e ela me pediu para que eu voltasse depois que eu fizesse o NIPT, que é o teste Cell-Free DNA, onde é um exame de sangue que mostra quaisquer anomalias que podem haver no bebê através do meu sangue. Não sei muito bem como funciona, mas através do meu sangue eles também conseguiriam identificar se era um menino ou uma menina. No Brasil se chama sexagem fetal, mas aqui é junto com esse cell-free DNA que identifica qualquer anomalia no sangue. E ela me pediu para que eu esperasse até as 11 semanas e meia ou até as 12 semanas, que com 12 semanas seria melhor de identificar todas essas coisas. Então, eu esperei até as 11 semanas e meia e fiz o exame de sangue. Depois de 1 semana, a gente recebeu os resultados. E eu acabei entregando para os meus vizinhos. Eu não ia fazer chá revelação. Eu não gosto disso porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Já queria saber ali na lata se era menino ou menina, porque eu já queria planejar tudo pro meu filho. Mas quando a gente comentou assim com os nossos vizinhos que a gente tinha feito o cell-free DNA, que a gente estava esperando os resultados, eles falaram, tá, imagina que vocês não vão fazer um chá revelação. Pode deixar com a gente que a gente faz um pra vocês. Então, eles fizeram o nosso chá revelação, mas eu pedi que fosse mais família apenas, né? E amigos chegados a gente, porque não era todo mundo que sabia que a gente estava grávido ainda, porque a gente só estava com 11 semanas e meia. Eles fizeram a chá revelação, eu vou postar aqui nos shorts, só um pedacinho mesmo. A gente não gravou muito, porque a gente estava só curtindo o nosso momento mesmo. Foi bem pequeno, foi bem aconchegante, do jeito que a gente queria. Eu vou fazer algo maior no chá de bebê em abril. Aí eu posto mais um pouquinho disso. Inclusive, quero postar também das coisas que eu recebi. Muita gente tem curiosidade, né, de como um chá de bebê aqui nos Estados Unidos funciona. Muita gente interessada no enxoval, né, nos Estados Unidos. Então, eu posso postar isso para vocês também mais tarde.
Enfim, depois disso do NIPT, né, do Self-DNA Test, e a gente fez outros exames de sangue também, mais rotineiros que a minha obstetra me pediu. Também fizemos um que identifica se teria algum problema com os tubos neurais e tudo mais, né? E graças a Deus também voltou sem problema nenhum. Fiz o ultrassom do primeiro trimestre, foi muito tranquilo. Eles verificam as partes, né? A anatomia mesmo do bebê. Então, foi muito legal. Foi um pouquinho menos demorado do que o do segundo trimestre, né? O morfológico do segundo trimestre, ele é bem mais demorado, porque eles checam tudo da anatomia do bebê, né? Eles checaram o coração, se o sangue estava fluindo na direção certa, checaram o cérebro, checaram todos os ossos, né? A coluna vertebral. Conseguiu também confirmar que o nosso bebê é um menino. Então, foi muito legal, sabe? Ver cada partezinha de um corpinho tão pequeno. Como Deus é maravilhoso, cara. Não tem palavras, assim. Realmente é um milagre a gente poder gerar uma vida. É extraordinário. Eu fico até emocionada. É extraordinário. É um update, assim, bem grande, né? Bem diferente do que eu costumava postar aqui no canal. Mas eu espero que vocês gostem. E se vocês tiverem alguma dúvida de enxoval para bebê aqui nos Estados Unidos, se vocês tiverem curiosidade para saber tudo que eu comprei já pro meu filho, tudo que meu filho ganhou, até mesmo antes do nosso baby shower, né? Do nosso chá de bebê. Me deixa saber nos comentários.